Vamos lá, reiniciar novamente a live. A galera vai entrando. Esperar a galera entrando novamente. Vamos ver se o Fausto consegue enviar o convite pra gente. Só um minuto, Ivan. Já aceito sua solicitação. Oi, Danza, tudo bem? Quanto tempo, que saudade de você. Vamos lá. O Fausto não está conseguindo participar, cara. Impressionante. Tenta enviar o convite para mim, Fausto. Eu tô te enviando, tá dando como você não consegue participar. Envia o convite pra gente, Fausto. Opa! Aí, E aí, meu irmão? conexão aí, conexão aí É da é da boa, boa. era eu mesmo que tava me enrolando aqui, não é a conexão não. Tá, meu Boa. Convidei o Ivan para participar grande aqui, que é o Ivan. Tá nosso me ouvindo tranquilo ou intérprete. não? E se você Ah, tiver algum fone, é até melhor porque corta possíveis tá, deixa eu ruídos ver aqui aí, se esse viu? fonezinho funciona, mas acho que não vai precisar não. Vamos ver. Então Vamos vamos sim. começar, né? Primeiro de tudo, como eu sempre gosto de fazer, agradecer a todos aí a participação. Já estamos indo para a 30ª live, que é muito conteúdo que a gente está passando Caramba. para tudo e para todos. É uma felicidade assim, né? Absurda, né, Fausto, que a gente tem em, primeiro, conseguir tornar essas rotinas digitais parte de nós, porque a gente vive numa vida muito louca. Segundo, né, a questão de democratizar o conhecimento, né?
por mais que eu, Lucas, não consigo ainda chegar em todos os públicos que eu quero, principalmente é um público de periferia, que é da onde que eu vim, porque muita gente não tem essa tecnologia para isso, mas a Vai, gente vai chegar, vai com chegar. certeza. E você, tem acostumado com essas rotinas digitais, criar conteúdo, Fausto, com seus alunos, com a sua marca, que eu vejo que você está criando Cara, corpo nisso? vou te confessar o seguinte, é um negócio que não é natural para mim, não. Eu tenho que me policiar, me forçar para estar nesse meio. Eu nunca fui assim de gostar de aparecer, de gostar assim de ficar falando muito sobre mim. É mais aquele negócio das antigas, né? Tô velho já, tiozão já tá com 40 anos, já tô. E eu percebo muito, eu comento até algumas pessoas assim que têm mais facilidade com essas mídias digitais. É engraçado que atualmente o que acontece? Antigamente as pessoas não eram de falar do que elas faziam, né? Preferiam que os outros falassem o que ela estava fazendo. Então, um cara que chegasse e falasse, ah, eu sou, porque eu faço, porque eu não era visto assim muito bem, né? Ah, esse cara gosta de se aparecer, é um Robert e tal. Geralmente espera as outras pessoas virem falar. Mas os tempos mudaram, mudaram. E hoje a pessoa ela tem que se fazer vista, né? Ela tem que se mostrar com os negócios de mídias digitais, ela tem que falar sobre ela, tem que postar sobre ela. E acho que no meu caso, que a galera que vem das antigas, que tem essa dificuldade de falar, tá tendo que repensar a forma de expor seu serviço, expor seu trabalho. Não pode esperar outra pessoa vir e falar. Você tem que levar o público, expor na prateleira, né? Que é o Instagram, que é todas as mídias sociais, o que você faz. E por esse motivo eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas assim, não tem jeito, né? A água do rio corre pro mar, então você tem que aprender a mexer nisso daí, né? E aí aos poucos eu tenho Ah, começado, é mais no Instagram, né? A mexer um pouquinho mais no Instagram, postar algumas coisinhas, postar alunos fazendo aula, tentando deixar aquilo ali como uma forma de divulgação do meu trabalho, né? Que hoje em dia é tudo por aí. não, e isso que você falou é muito importante mesmo falar, porque, cara, porque a gente tem que entender sim a cultura do nosso povo. Eu que estudo hoje diversos idiomas, a coisa mais conflitante para a gente chegar em outro país é se adaptar à cultura em primeiro lugar. Estudos dizem isso, que é se adaptar à cultura. E o que você falou é muito importante. Por muitos séculos, né? E ainda rola no Brasil, mas tem mudado bastante devido a essas crises. Crise política, crise financeira, crise da saúde, né? Essas questões culturais mais intrínsecas, né? Sim. Mais profundas, que é essa de tipo assim, o povo que se você fala que você é bom no que você faz em rede social, você é linchado, né? Você é apedrejado, você é mal visto, né? E hoje, graças a Deus, isso tem mudado bastante. Mas isso se dá também, eu acho, você pode até falar a sua opinião, Fausto, isso se dá também porque a psicologia, sabe? A psicologia também não era tão evoluída na época nesse aspecto, sabe? De você saber o que você está falando. Porque muitas vezes, quando a gente não tem educação, e educação que eu digo é ciência, não é aquela educação de que você é mal educado, não quer dizer isso, sabe? Mas a educação de ciência, você muitas vezes no seu discurso, na sua retórica, você acaba pendendo para o ego, você acaba pendendo para o egoísmo, você acaba pendendo para o machismo, para os preconceitos, né, para o racismo, dentre outras coisas, que está culturalmente intrínseco na cultura, sabe, estrutural do povo, aquela cultura patriarcal, colonial, e muitas vezes você solta isso numa brincadeira ou numa live, lugar que é para ser sério, você acaba soltando isso, né? Então eu acho que era por isso, né, que o povo ficava muito encolhido, essa questão cultural e essa questão que a própria ciência nem existia muito. Você não Concordo concorda? sim, Lucão. A sociedade vem evoluindo, né? De uma certa forma, ela vem evoluindo.
E acho que a gente pode botar tudo isso daí nesse pacote, né? A evolução da sociedade, com isso as relações entre as pessoas vão sendo diferentes, a forma de se entender como o mundo acontece, a forma de se entender como os relacionamentos acontecem, isso vem mudando. E acredito que está tudo dentro desse pacote mesmo que você comentou, né? Então, as pessoas antigamente eram muito. Tem que fazer porque tem que fazer. Você não pensava sobre o que estava fazendo. Ah, então você é assim, é assado. E meio que, a gente pode dizer que meio que alienada, de alguma forma, né? Você não pensava, você só ia seguindo o caminho que estava. E de uma forma ou outra, com a evolução das pessoas, com mais tecnologia, com mais acesso acesso à informação, a mente vem mudando, a forma de se criar as pessoas, culturalmente, tudo isso vem mudando e as pessoas passam a entender o mundo de uma forma diferente e passam a entender as relações de uma forma diferente. E, de repente, num desses processos, um pequeno exemplo pode ser esse aí, né? Você não é mais considerado, vamos supor, exibido se você está se mostrando e mostrando o seu serviço, né? A cultura vem mudando. Antigamente era considerado uma coisa, não que seja errado, mas era a cultura da época. E agora a cultura é diferente. Então, eu percebo que é uma evolução, mas eu falei evolução assim, não no sentido de antigamente era pior e agora é menor. Evolução no sentido que as coisas mudaram, né? Foram evoluindo. Daqui, sei lá, tantos anos, vai saber como que vai ser as relações humanas e como que eles vão entender essa relação de você se mostrar, não se mostrar, de você expor o seu serviço ou não. Acredito também que vai mudar tudo também, as formas como a gente entende serviço, as formas de se ganhar dinheiro vão sendo mudadas. É, é uma evolução da sociedade. Não, e graças a Deus que a gente vê essa mudança, né? Porque são mudanças, acesso à informação, democratização da informação, que por mais que a gente sempre quer, né, que seja muito melhor, né, hoje está muito acessível para grande parte, né, das classes sociais hoje, né, tanto a informação quanto as educações em si. Hoje, se você quiser fazer uma faculdade onde ela custa 100, R$ 200 por mês. Tem faculdades que fazem isso, para não ficar citando nomes de faculdades. Tem instituições maiores, né? Por isso que quando sempre as pessoas vêm trazer pontos negativos sobre as coisas, cara, eu gosto mais de observar a pessoa falando do que falar alguma coisa. Porque eu vejo uma beleza nessas coisas de, pô, tem profissionais que dão aula por R$ 50 a hora a aula, tem profissionais que dão aula por R$ 150 a hora a aula, né? Que a gente sabe, e tem profissionais que dão por 80, né? E o pessoal sempre gosta, às vezes, de trazer o aspecto negativo sobre as faculdades que têm um preço muito baixo, né? Comparado às faculdades que têm o preço muito alto. Mas a gente sabe também, né, Fausto, que ponto de vista, né, é uma vista a Uhum. partir de um ponto. Então, quer dizer, é só na minha perspectiva que eu estou olhando, né? Quando toca na nossa família, quando toca nos nossos entes queridos, aí muda totalmente a nossa régua, né? O nosso ponto de vista sobre as coisas. Não Concordo concorda? sim, cara. Acho que é muito individual isso daí, né, cara? Vamos citar o exemplo dessas faculdades mais baratas, a questão de preços X ou preço assado. Eu acredito, eu parto sempre de um pressuposto seguinte, cara, tem lugar para todo mundo, não precisa de ficar ninguém preocupado com o que o outro está fazendo, não. O céu é muito grande, então tem muito lugar para estrela, né? Você não vê uma estrela brilhando em cima da outra, então tem lugar para todo mundo, cada um quer fazer de um jeito faz, tem público para todo mundo. Então, eu acredito assim, tem realidades diferentes. Então, vai ter desde pessoas que vão pagar aula X, aula assado, tem as pessoas que vão se dar bem trabalhando com determinado tipo de público, outro com determinado tipo de público que de repente consegue pagar mais, e dentro das suas percepções, dentro da realidade do momento, cada um vai se sentir melhor de um jeito, né? Então eu sou a favor assim de deixar as pessoas um pouco mais livres, sendo que tem lugar para todo mundo. Show, show. Eu vou fazer diferente com você hoje. Hoje eu vou pegar todos os pontos que você me disse
E aí eu vou te fazendo perguntas sobre os pontos, né? Porque às vezes eu deixo bem amplo para as pessoas falarem. Quero que você fale primeiro como que você chegou na faculdade ou na ERP. Que, galera, se vocês pegar a formação desse cara, os cursos que ele fez e as experiências de vida que ele teve, porque eu sempre levanto isso de cada um dos convidados, vocês não sabem na frente de quem vocês estão. Então, assim, compartilhem essa live. Fala aí um pouquinho como que você chegou na faculdade na ERP, como que passou na sua cabeça fazer educação física, foi fácil, não foi, você foi Cara, bolsista, na não ERP, foi, como né? é que Pô, foi? foi uma. Cara, você falando assim, a gente começa a pensar, né? Foi uma viagem, cara, foi uma viagem. Bom, eu sou de Batatais, eu comecei lá em Batatais, nasci lá em Batatais. A família do meu pai é de Batatais, a família da minha mãe é de Franca. Então, mas eu nasci em Batatais, ia muito para Franca quando era pequeno, e comecei a fazer esporte em Batatais. E assim, como era antigamente, o esporte em Batatais era futebol. Então eu comecei a jogar futebol nas categorias de base do Batatais Futebol Clube lá. Na época tinha o Decur, Borelli, comecei com tudo isso aí. E nessa de estar lá no futebol, passando por todas as categorias, eu, sei lá, fui interessando, fui subindo de categorias, dente de leite, na época não era nem sub, né? Era só dente de leite, infantil, pré-mirim, mirim, eu fui subindo, né, das categorias lá. E nessa de estar ali no meio fazendo futebol, chegou no que a gente ficou no sub-17, a gente começou a ter preparador físico, até então era só o técnico, a gente passou preparador físico. E nessa de preparador físico eu achei interessante as relações de treinar, por que que eu vou correr, por que que vai servir, essas relações do esporte, da preparação física, foi me chamando a atenção. E eu achei interessante, né? Falei assim, caramba, olha que legal, treinamento físico, o porquê que eu tenho que fazer corrida assim, por que eu tenho que fazer corrida assado, por que que eu vou correr para lá, para cá, o que que vai me ajudar no jogo. E eu fui achando interessante. E só que aí eu continuei nos treinamentos, e aí teve um ano que quando eu estava terminando o terceiro colegial, e aquele negócio de prestar vestibular para isso, para aquilo outro, para aquilo lado, para outro, eu lembro que eu tinha muita vontade de fazer odontologia. E cheguei até a prestar 2 vestibulares para odontologia. Eu prestei odonto. E na Odonto, hein? época, o que acontecia? Eu estudava escola pública e já tinha o Enem. Na época era o Enem, não tinha nem problema, era só o Enem. Eu lembro que o primeiro Enem que teve eu prestei. Se a galera que presta agora, acho que eu nem lembro, pô, é coisa de 20 anos atrás. Eu prestei o primeiro Enem e fui bem. E, pô, então vamos tentar prestar vestibular e tal. Eu lembro que na Unesp, tinha um curso de odontologia em Araraquara. E Araraquara tinha um time de futebol que era Ferroviária, tem até hoje. E eu sempre falava assim, mãe, deixa eu te Verdade, falar, hein? eu vou ser um jogador que estuda, não vou ser um estudante que joga bola, eu quero é jogar bola. As pessoas vão me processar, então eu não vou abandonar o estudo. E eu lembro então que eu prestei vestibular para odontologia na Unesp. Na época tinha um curso diurno, não era integral, não, na época tinha um curso noturno de odontologia, que acho que a formação dele não era 5 anos, era 6 anos. Porque eu falei o quê? Porque eu vou prestar na Unesp odontologia noturno, porque quando eu passar na Unesp eu vou jogar bola na Ferroviária, eu vou arrumar um jeito de jogar bola na Ferroviária. Então eu vou jogar a bola durante o dia, à noite eu vou fazer odonto. E assim eu fiz, cara, eu prestei o vestibular e fui até que bem assim, porque na época, vamos supor, o curso à noite tinha 60, 80 vagas, o curso integral tinha 60, 80 vagas, e para o curso noturno tinha metade, 30 vagas. Eu lembro que eu prestei o vestibular lá, eu passei parece que em 60 e poucos, alguma coisa assim. Eu quase entrei na lista de espera. Se eu tivesse feito a opção para o curso integral, de repente eu teria entrado na lista de espera. Não passei, continuei jogando a minha bola. E aí, como eu já fui subindo, já fui chegando perto das categorias de mais adultas. Aí um ano, quando eu já estava no Júnior do Batatais, já entregando o profissional, eu saí. Opa, um momentinho aí, Lucão. Ah, Eu acho que. tranquilo. Espera um pouquinho. Cancelar a ligação aí, hein? Não É a colocou no Mames, né? modo A avião. Mames está fazendo contato, né? Quer ver o bebê. Isso. Não, Para quando é a tudo, mãe, né? para tudo.
Mas depois eu ligo pra ela. E aí, cara, o que aconteceu? Teve um ano que eu tava jogando no Batatais, eu fui pra São Carlense Futebol Clube lá, que era pro time de júnior. Aí fiquei um ano disputando o Campeonato Júnior pra São Carlense. Aí não deu certo lá, fiquei um ano nos juniores, quase profissionalizei na São Carlense, voltei pro Batatais. Aí voltei pro Batatais, profissionalizei no futebol, fui assinar carteira, tudo, e jogando no Batatais Futebol Clube. Só que eu não era titular, eu jogava no júnior e ia fazer a parte profissional ali, pro profissional pro banco, essas coisas. E aí quando a gente começou o ano, no outro ano, o que que aconteceu? Eu entrei na faculdade de Educação Física lá em Batatais, na Clarentiana, a famosa Clarentiana, com a promessa que o Batatais iria pagar uma bolsa de estudo para mim. E aí o que aconteceu? Comecei a estudar, e estou estudando lá, fiz o primeiro mês e tudo mais, e aí o curso, o Batatais, teve uma mudança no curso que eu acabei sendo dispensado. Foi o puta de um baque pra mim na época lá. Eu até falo que a minha sorte foi que eu tava fazendo faculdade, porque senão eu tinha me tirado, porque a minha vida inteira era virar jogador de futebol. E nessa daí eu fui dispensado do Batatais e tava fazendo faculdade lá. E com isso eu não consegui a bolsa. Né? Os cursos não eram semestrais, eram anuais. Então eu consegui terminar um ano lá na faculdade, em Batatais, e o outro ano, como não tinha mais dinheiro, não consegui renovar a matrícula. Fiquei um período ali, depois do outro ano, solto, sabe, no limbo. Não estava jogando nem bola, nem fazendo, estudando. O que aconteceu nesse meio? O meu irmão prestou um vestibular lá para Taquaritinga, para a FATEC, que é uma escola pública, uma faculdade pública, para a FATEC. Ela é muito famosa em São Paulo, agora está chegando mais aqui na região de Ribeirão, mas na época o único FATEC que tinha aqui no interior era em Taquaritinga. E eu falei, vou prestar vestibular também, porque eu não vou ficar aqui em casa sem fazer nada. Não estou no futebol, não estou estudando, estava tentando arrumar alguma coisa para fazer. Vou prestar com meu irmão. O vestibular é uma faculdade pública lá, como a Unesp, a Unicamp, e a FATEC também é assim. Prestei o vestibular para lá e acabei passando. Passou eu e meu irmão. Nós dois entramos no mesmo curso, só que lá o curso era produção industrial. É um curso similar à engenharia de produção, similar também à administração, é um curso de tecnólogo, né? Tem duração de 3 anos. E aí fui lá para Taquaritinga, comecei a estudar, mas realmente não era aquilo que eu queria. Mas eu falei assim, pô, ainda bem que eu fui para Taquaritinga, porque lá fiz o curso, conheci outras áreas, e no meio desse curso, apareceu eu prestar o vestibular da Unesp para Educação Física, e também fiz o Enem de novo. E conversando com alguns meninos da faculdade, falei assim, não, porque esse vestibular tem macete, e assim tem assado, tem que fazer várias provas assim, é com o tempo. Fui pegando os bizu, né, dos meninos. Resultado, prestei o Enem, fui bem no Enem. Com o resultado do Enem, nessa parte aí, já tinha o ProUni, me candidatei pro ProUni, e também, ao mesmo tempo, prestei o vestibular da Unesp. Na época, o vestibular da Unesp, eu fiz para Prudente, eu teria que ir no campus de Prudente fazer a prova, e depois tinha que ir lá fazer a prova prática, que tinha teste de aptidão na época lá da educação física, que era correr, fazer um salto, algumas coisas assim. Foi tudo ao mesmo tempo. Fiz, tal. Tá correndo lá, tô estudando em Itaquaritinga. Vim de férias quando acabou o primeiro ano em Itaquaritinga lá. E aí eu tô em casa, tal, esperando o resultado de um de outro, tal, assim, assado. De repente, eu vi lá, saiu o resultado da Unesp. Tô olhando lá no jornal, pumba, passei na Unesp. Falei, caramba, passei na Unesp. Quem disse que eu não consigo passar em faculdade estadual, né? Porque Unesp, vim sempre da escola pública, passei numa faculdade estadual. E tô ali naquele negócio, na época ainda era o Orkut, né? Vendo no Orkut, recebi alguns depoimentos da pessoa lá de Prudente, falando de alojamento, das coisas, tal. E aí quando eu vi, eu recebi também, parabéns, tal. Não, eu sei que eu passei tal. Não, você passou também no ProUni, na UNAERP. Eu falei, não, e agora? Eu vou para a UNAERP ou vou para Prudente? Fiquei naquela dúvida. A minha ideia, eu queria ir muito para Prudente, porque eu gostei do ambiente lá. Depois eu conto porque também que eu queria ir para Prudente, porque tinha o atletismo, né? Porque eu já estava envolvido com o atletismo, porque eu tinha acabado lá abandonado o futebol, mas eu estava muito confiante para ir para Prudente, estava querendo. Só que o quê? A grana, né? Lá em casa, na época, só minha mãe estava trabalhando, meu pai estava desempregado, eu e meu irmão nessa correria de estudar em Itaquaritinga, mas também não estava levantando renda nenhuma. E para ir para Prudente, eu poderia até pleitear o alojamento. Só que para isso, até eu conseguir chegar à documentação do negócio, eu teria que ficar mais ou menos um mês ficando em algum lugar pagando, um hotel, ou um albergue, alguma coisa assim.
E a situação em casa estava tão difícil que eu não tinha nem esse dinheiro para ficar um mês ali pagando. E na Unaerp eu tinha ganhado o ProUni, que eu não ia pagar nada, 100%. E a viagem de Batatais para Ribeirão, que na época eu morava em Batatais, eu também não iria pagar. Porque o ônibus de estudante estava de um representante. E o cara escolheu como representante. No final das contas, o que acontece? Eu não iria pagar nem a faculdade, nem o ônibus, eu ia sair de graça. Aí eu falei, quer saber, mãe? Vou estudar na UNERP mesmo, vou pra cá, tinha ido lá também, fiz a matrícula, gostei do curso, e vim pra UNERP. Foi aí que eu comecei a estudar na UNERP. Assim que eu vim parar nela, né? Fiz o ProUni, entrei, consegui 100%, fiquei na dúvida entre o Unesp e o UNERP, e acabei escolhendo a UNERP em função de tudo que estava acontecendo na minha vida na época. Isso foi em Foi o 2006, legal de tudo 2007. isso, né? E o legal de tudo isso É o rolê. todo essa superação que você teve de vontades, porque você começou um curso X, depois você foi para um curso totalmente oposto, né? Y. Quando foi ver, você prestou tudo de novo, teve a força de vontade, que é o que eu mais falo nas lives para a galera, que a vida é incerta, e aí, de repente, pegou a melhor das oportunidades. Uma faculdade muito boa, né? Conceituada, e por preço zero, né? Exatamente. No seu próprio esforço. Mas foi um rolê, né? Você viu que eu contei isso aqui para falar como é que eu fui para a UNERP, porque não foi assim, eu quero ir na UNERP. Foi acontecendo as coisas. Estava em Batatais, parei para Taquaritinga, voltei, saí do futebol, vim parar no atletismo, e aí foi que eu caí na UNERP. Mas agradeço muito, né? Que a gente fala assim, né? A gente não tem muito controle, né? A gente acha que a gente tem o controle da nossa vida, mas infelizmente a gente não tem. A gente tem algumas direções, né? E hoje eu vejo que foi importantíssimo eu ir para na época, porque era para acontecer assim, né? Eu sou católico, eu acredito muito em Deus, mas assim, Deus já tinha tudo escrito, né? Porque era para ser assim. Porque na UNAEP, comecei a estudar lá, a partir da UNAEP eu consegui trabalhar numa academia lá, que eu consegui um estágio. Nessa academia também, ficava perto da Cava do Bosque, onde eu comecei a fazer atletismo depois. Então foi tudo encaixando, cara. Hoje eu falo assim, puta, as coisas foram acontecendo de uma forma que era para ser assim mesmo. Então, aconteceu do jeito que tinha que ser. E o legal também de tudo isso é essa questão, né, que eu falei anteriormente, que a vida ela é incerta, só que a gente tem que estar sempre com o coração no que a gente está fazendo, que é o que você falou. Você poderia ter virado jogador de futebol profissional e estar até hoje, só que no desenrolar da vida, você sempre teve com você que isso é particular de cada um, nenhum caminho é errado quando tem esse tipo de finalidade, sabe? Finalidade qual? Pô, estudar ou ser atleta? Não tem certo e não tem errado, né? Tem o que é melhor para você no momento que você sente, né? Da sua vida. E aí depois tem o desfecho. O desfecho que, na grande parte das vezes, é muito bonito e é muito lindo. Você pega pessoas que não estudaram, né? E viraram grandes empreendedores, né? De sucesso, como também atletas que entraram de corpo e alma e, tipo, não tem estudo, só depois de aposentados no esporte estão estudando, né? E o nosso caso, né? Que, tipo, quis levar o estudo em paralelo. E aí, depois que você adquiriu a faculdade, as competições de atletismo foi durante a faculdade ou foi depois que você... Cara, o atletismo foi o seguinte, foi nesse mês, sabe? Quando eu saí do Batatais, que eu parei de jogar bola, que eu fui dispensado, eu fiquei um tempo ali, sabe? Realmente, assim, até meio depressivo. Eu te falo assim, que a faculdade me ajudou, mas assim, eu tinha comigo que eu ia ser jogador de futebol, então eu tinha tudo voltado. O que eu fazia era em função de eu ser jogador de futebol. Eu queria ser, eu ia ser. E aí eu fui dispensado do Batatais por questões de técnico lá, que o cara mandou embora. Isso aí é coisa do futebol, coisa técnica. E é assunto para uma outra live aí, o que aconteceu, tudo. E futebol é o meio traíra, né? Os caras indo na tua frente, dá tapa nas tuas costas, mas a gente brinca sempre com a mão cheia de gilete, né? Então, é o mundão da bola. Não deu porque não aconteceu. E nesse meio que eu parei de jogar futebol, eu tava na faculdade da Clarentiana, que eu comentei com vocês. E na Clarentiana tinha um colega meu que já treinava lá em Franca, que era o Aruan. Até ele aqui de Ribeirão, tá morando aqui em Ribeirão agora, parceirão meu.
Na faculdade ele me convidou para fazer atletismo em Franca. E aí eu falei assim, vamos embora, vamos lá treinar, porque a minha ideia é o quê? Eu vou estar fazendo alguma coisa treinando corrida, eu vou estar em forma. Quando aparecer algum clube de futebol, eu vou fazer o teste. E assim eu fiquei durante 1 ano e meio. Eu fui para Franca, né? Porque eu viajava, né? Bati e voltava, fui lá, conversei com a técnica, tudo. A técnica era muito amiga da minha família lá em Franca. Eu já tinha visto ela outras vezes quando eu ia para Franca, quando eu era menor, em várias festas. E depois, quando eu fui lá treinar, ela que era a técnica, a Marisol. Muito amiga do meu primo Marquinhos, da minha tia. Então, estava meio que em casa. E aí eu tava treinando lá em Franca, ia 2, 3 vezes por semana lá, treinava, voltava pra Batatais, treinava, voltava. Nesse meio apareceu alguns times de futebol. Eu, pumba, ia pros times fazer teste. Ficava 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana fazendo teste. Mas eu não dava nem satisfação pra galera lá de Franca do atletismo. Não dava certo no futebol, voltava com a cara lavada, vou treinar. Onde você tava? Fui fazer os testes, não deu certo, mas voltei, tô aqui. E nesse meio passou assim, meio que 1 ano e meio, sabe? Nessa briga, vou pro futebol, vou querendo voltar pro futebol, fazendo teste em outros times. Até quando chegou uma época, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Não vai dar certo, não, larga a mão. Vou continuar aqui no atletismo e vou fazer minha vida, estudar, trabalhar e vou fazendo isso aqui do jeito que tá. E aí fui levando. Só que nesse ponto de 1 ano e meio eu já estava, assim, já tinha descoberto mais ou menos qual que era a minha prova, já estava beliscando algumas provas regionais aqui. A gente começou a disputar algumas competições estaduais, né? Então começava a ir bem, completar revezamento. E eu comecei a levar um pouco mais a sério o atletismo. E as coisas começaram a melhorar. A gente montou uma equipe muito forte lá em Franca na época. Assim, todos os jogos regionais, não sei se a galera conhece jogos regionais, mas a gente foi campeão durante 4 anos seguidos de jogos regionais, eu ganhando medalha nas minhas provas. A gente foi para jogos abertos, classificou para Troféu Brasil, e a nossa equipe foi muito forte. Aí eu acabei entrando de vez no atletismo. Mas eu já estava com 23 para 24 anos, né? E fiquei no atletismo aí durante esse tempo, durante 4 anos. E lá em Franca. E Oi? o legal, né? E o legal é que nesse meio termo aí você continuou estudando e ainda fez Sim, várias sim, especializações, como por exemplo, treinamento foi. desportivo, cursos de corrida de fundo, Conciliando tudo isso aí, tudo. né? Conciliando, competindo por Franca, depois a equipe de Franca acabou, eu vim para Ribeirão Preto, e aí também fazendo atletismo em Ribeirão Preto, aí eu já estava na UNAERP, e aí quando eu acabei a UNAERP, o curso da faculdade, eu já acabei ingressando na pós-graduação, que era a especialização em treinamento esportivo. Foi uma galera lá da minha turma já acabou, a gente terminou no final do ano, quando foi em março a gente já começou a pós-graduação, que era 18 meses. Eu falei assim, pô, foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque quando a gente para, fica meio enferrujado para voltar. Então eu já entrei na pós, e aí em função do atletismo, eu fiz a pós-treinamento esportivo, e aí começaram a aparecer os outros cursos de treinamento de fundo, que é corrida, cursinhos de fortalecimento, força para corrida, várias coisas a gente acabou integrando tudo. Então veio tudo meio que acompanhando o atletismo. Eu posso dizer assim que a minha evolução no treinamento, nos estudos, foi muito em função do atletismo. Me deu muita base para tudo isso daí. E desses cursos que você fez, qual que você falou, nossa, esse foi que pesou mais e que eu utilizo mais ele Lucão, hoje, né? Eu sei que posso todos te você contar um. utiliza. O de bioenergética. De bioenergética seria o quê? Esse curso de Faço ideia. bioenergética também veio em função do atletismo, é um curso da parte de psicoterapia corporal. É mais da área da psicologia. Boa. E aí, em função de eu estar fazendo atletismo, a equipe de atletismo tem uma parceria com o Instituto aqui de Ribeirão que fornece esses cursos. E aí eu acabei entrando nesses cursos através daí. Esse instituto tem vários cursos lá dentro. Geralmente o curso inicial é o curso de leitura corporal. A gente chama que, eu vou até falar o nome aqui, que é o Instituto Lumen. Eu fiz lá. Então, geralmente você entra no Lumen fazendo um curso inicial, que é o de leitura corporal. Depois que eu terminei de 3 anos desse curso de leitura corporal, a gente entrou no curso de bioenergética, que é mais ou menos um aprofundamento. O curso do Lumen é um curso onde Perfeito, estuda perfeito. muito a linha de Reich, é um psicólogo. Não sei se você conhece, mas assim, tem Freud, que é o pai da psicanálise, e o Reich foi um discípulo dele, que num certo momento ele acabou criando a linha dele, porque ele viu o seguinte, que
tudo que você fazia ficava uma impressão no teu corpo. Tudo que você passava na tua vida fica uma impressão no teu corpo. Dessa forma, ele começou a ver que muitas vezes as pessoas não falavam, mas ele começou a estudar, fazer essas leituras corporais. E através daí ele começou a entender que o corpo fala. Então, enquanto Freud ficava muito... Isso eu estou falando assim, bem a grosso modo, tá bom? Se algum psicólogo vendo pode fazer as correções. Na psicanálise, avaliando o que a pessoa trazia para ele de forma verbal, Reich, além de entender essa linha verbal dele, ele prestava muita atenção no corpo da pessoa. E através das impressões no corpo, ele começava a fazer as intervenções. Então, o que caracteriza muito essa linha da psicanálise, da terapia corporal, é que ela tem algumas intervenções corporais, partindo do pressuposto de quebrar certas couraças, né? E a partir dessas intervenções corporais, você consegue atingir a parte interna da pessoa e assim você poder trabalhar essa parte do psique da pessoa realmente. E aí, lá no Instituto Lume, a gente estuda muito essa linha de Reich e tem vários cursos. E o curso que eu fiz por último agora foi o curso de bioenergética, onde você começa a estudar todas essas interrelações, como você abordar, como você não abordar e como você trabalhar com a pessoa. Esse curso você pode atuar depois como terapeuta nessa linha de psicanálise. No meu caso, eu fiz o curso, eu não atuo como terapeuta, mas foi um curso mais para conhecimento meu, e eu acabo usando muito disso na minha intervenção do dia a dia da educação física, né? Você passa a ter um olhar diferente para a pessoa, você passa a entender o porquê dela estar fazendo aquilo, você passa a entender a história dela, você passa a entender por que uma certa pessoa de repente não está conseguindo emagrecer, e você percebe que às vezes a questão é mais do que a questão alimentar, do que a questão de fazer exercício ou não, você percebe que é uma questão psicológica, e você consegue fazer algumas leituras corporais nela que de repente se você tivesse feito você não teria. E através disso você pode intervir de uma forma diferente, sabe? Um olhar um pouco mais amplo para a pessoa, né? Não apenas do ponto de vista físico, mas do ponto de vista psíquico. E o quanto que essa parte pode influenciar no nosso físico. E isso é muito importante esse curso. Não, e isso que você fez, cara, é o que eu sempre procuro falar para os meus alunos, se tiver oportunidade também para fazer, porque tem algumas ciências que elas dão a oportunidade de tornar a nossa vida como empreendedor, como, cara, funcionário, nem que for funcionário CLT, extremamente enriquecedora. Por exemplo, essas questões de fazer cursos voltados, né, à psicologia é magnífico. Eu fiz alguns também, né? Não atuo, né? Porque a gente também, na nossa área, que a gente já atua, já tem uma demanda grande, graças a Deus, pelo trabalho que a gente faz, mas essas outras áreas tornam um negócio muito mais bonito, que é o que você falou. A nossa perda de demanda, a nossa perda de relacionamentos afetivos se dá por causa, muitas vezes, dessa vida louca misturada com essa habilidade que a gente não tem, né? Que é de ler as pessoas, de olhar as pessoas, e acaba, por exemplo, às vezes sendo grosseiro com as pessoas ou sendo indiferente com as pessoas porque não entende, né? E acaba batendo de frente, perdendo grande parte das pessoas que era, às vezes, só ter falado um pouco melhor porque ela não está treinando, não porque ela não quer, né, na performance que você quer, mas às vezes porque ela tem uma dificuldade psicológica, né? E é muito Influencia legal muito, né, essas cara? É coisas. você passar do ser humano de um ponto diferente, né? Um ponto de vista diferente. Que de repente a gente não teria se não tivesse feito esse discurso. Eu costumo achar assim, que tudo é ferramenta para que a gente possa poder atuar sobre outra pessoa, né? Então a gente tem a ferramenta da parte fisiológica, a ferramenta da parte do treinamento, que a gente já foi atleta dali do dia a dia, já sentir na pele, e tem a ferramenta também dessa parte psicológica, né? Porque o ser humano não é só uma coisa, né? Então tudo isso ajuda para que você consiga entender melhor outra pessoa. Isso tanto do ponto de vista profissional ou E no até dia a dia porque, mesmo, na né? tua vida, nas tuas relações. E até porque a gente sabe que hoje tem metodologias, tem fórmulas para tudo, tem rotinas para atletas de todos os tipos
de individualidades. Então, quer dizer, as formas, as rotinas tem. Só que o que faz para você ter sucesso? Eu não gosto de mensurar, mas 80% é o Sim, psicológico, né? É você suportar toda a operação, né? conta muito nessa parte psicológica, né? Lógico que você tem que fazer ali o alicerce, né, que a gente brinca, mas vai chegar num ponto que o que vai ser determinante é o psicológico, né? O quanto você suporta, o quanto você não suporta, a tua resiliência, o teu poder de reação, o quanto você consegue entender o que está acontecendo com você desse ponto psicológico, né? A partir daí poder ter as ações. Então, num certo ponto, é isso aí que vai influenciar, né, cara? Que vai fazer se você, sei lá, tem sucesso ou não. Conta muito, conta muito. É mais uma coisa daquela E cultura, né? Que a gente achava, aquele. esse negócio de psicologia não tem nada a ver, não. O negócio é ali no fazendo na mão mesmo. Mas a gente, quando passa a estudar e passa a entender, depois que eu fiz esse curso, cara, eu sempre falo assim, cara, psicólogo, psicologia tinha que ser matéria de escola, todo mundo tinha que ter. Todo mundo, sei lá, a partir dos 5 anos tinha que passar por isso aí, né? Para se entender. Você passa a se entender, você passa a entender os seus padrões, você passa a entender por que você age de tal forma. E aí você passa a entender que de repente você age de uma forma que você não precisa mais de agir daquele jeito, porque o período que você precisava de agir daquele jeito já passou. E hoje em dia você tem que agradecer porque você é daquele jeito, mas você não precisa mais levar isso para frente. E a partir dali você pode ser uma nova pessoa. E isso aí, a psicologia te faz entender isso daí, né? Faz perceber. E isso muda tudo a tua vida, né? Você não precisa ser. A gente fala muito de couraças, né? De repente, na tua infância, na tua adolescência, você foi obrigado a ter aquela couraça, a ter aquela proteção para poder enfrentar a vida daquele jeito. Isso te fez sobreviver e fez você chegar até certo ponto. Só que agora você não precisa mais daquilo outro. E aquilo que você formou nessa fase hoje pode estar te fazendo mal. E aí que está o ponto, né? Então você tendo conhecimento disso, que dificilmente você vai ter esse entendimento sozinho, né? E é através da psicologia que faz você ter esse entendimento. E a partir de você se desprender de algumas coisas e seguir a vida de uma outra forma. E por isso que eu falo que a psicologia, o psicólogo, você estudar isso aí, tinha que ser matéria de escola, né? Todo mundo tinha que ter o teu psicólogo ali para conversar, trocar ideia, para saber se entender, né? É muito. Eu brincava no meu curso, né? Às vezes eu chegava em casa, eu estava namorando a minha esposa, mas depois com ele novo, eu falava assim, ô, Giovana, aquilo lá é muito. Você não tem noção, né? Porque quando você está ali nas aulas, você vai para casa, você sai da aula, mas a tua cabeça tá, vixe, a milhão, né? Você fazendo as relações, a ficha vai caindo durante a semana inteira. E aí você começa a entender algumas coisas, começa a fazer algumas relações, é muito legal, é muito da hora. É demais mesmo. E, literalmente você precisa ter os Sim, profissionais do lado, porque as dinâmicas, essas dinâmicas de desapego, igual você disse, ela é muito mais sim, complexa do que a gente entende. Até porque a gente tem que entender, né, o da onde vem, né, exato. esse apego. Porque muitas vezes você fala, não, eu quero me desapegar da obesidade. Mas obesidade, aonde que começou Uhum. essa obesidade? E como que você trata essas coisas lá da forma como você trata? Por exemplo, a educação por parte dos pais, ou algo que os pais Sim, colocaram na sua vida, né? Que está te atravancando hoje, né? Você não tem que olhar com um olhar recriminatório, né? Muitas das vezes, né? A não ser se foi sim, violência direta, né? Mas muitas das vezes. E você tem que saber desapegar isso, e só o psicólogo pode exatamente. ensinar a fazer isso. E eles ensinam muitas dinâmicas muito legais, sabe? Sistêmicas, para que você faça isso, para que você perdoe seu pai, perdoe sua mãe, ou então se desvincule desse sentimento. E muitas vezes a galera ouve essas coisas e fala: putz, eu vou ter que pedir perdão para meu pai, pedir perdão para minha mãe. Muitas vezes não é Uhum. fisicamente, entende? Porque muitas vezes você pode ter perdido seu pai, perdido sua mãe já. Como que E aí, faz? como é que faz, né? Esse desapego psicológico. E aí eles ensinam, cara. E isso é fantástico, é fantástico. Só que só eles podem estar ensinando esses apegos. Eu citei a questão de pai e mãe,
mas tipo, a gente pode ter as nossas projeções dentro do relacionamento Hum. amoroso atual, ou então obsessões que a gente está praticando em alimentação, ou então na prática do próprio esporte, sabe? Então, quer dizer, é fantástico. Então, acho que, pô, esse incentivo que você dá para os seus alunos e dá para os seus seguidores aí, ele é brilhante. Mas vamos falar só um pouquinho agora Olha o desse Andrezão aí, mar ó. O de Andrezão entrou na títulos que live. você Esse aí é tem. o rei da psicologia. Ixi, Na verdade, o André é a gente pesado, fez hein? o mesmo curso, né? Ele comentou, entrou na minha frente, porque já estava há mais tempo, mas é o mesmo curso que ele fez, né? Que é de bioenergética, ele já está nesse caminho aí há um pouquinho mais de tempo que eu. E é nessa linha aí, né? Ele trabalha muito com essa linha também, nessa parte de psicologia. Ele mescla muito isso aí nos trabalhos dele, né? E é uma coisa diferente, é uma coisa que se faz necessária atualmente nessa correria nossa do dia a dia. Se faz. E esse mar de títulos que você conseguiu aí, desde os 24 anos, Equipe França. Equipe França é o nome da equipe? Não, Ou é você foi para a Franca. É França? Franca. Ah, veio com esse cedilha que eu falei, Ô, o cara ô, vestiu a cara, camisa quem da dera, viu? Eu França. não cheguei a estar nesse tamanho, Ô, não. Passei perto, mas não foi, caraca, lá com não. o Tedzinho. É aquilo que eu te falei, que quando eu entrei no atletismo, eu entrei pela equipe de Franca. E eu competi por Franca de 4 a 5 anos, que eu estava contando a Olha, história para vocês. A gente formou uma equipe muito boa. E lá a gente conseguiu vários títulos, jogos regionais, jogos abertos. A gente chegou a ficar em quarto lugar no Troféu Brasil de Atletismo. Só para você entender, o Troféu Brasil de Atletismo é o Campeonato Brasileiro Adulto, é a principal competição de atletismo do país e até da América Latina, porque o Brasil é um país muito grande. E a prova de revezamento é aquela prova onde cada um corre 100 metros. E a gente, aqui do interior, treinando lá em isso Franca, a aí. pista de Predisco, a gente chegou a ficar em quarto lugar. Isso é como, cara, é tipo assim, vamos Ó, pôr, sei lá, se o comercial hoje em dia entrasse no Campeonato Brasileiro e ficasse ali entre os três primeiros, sabe? Era uma coisa assim que, assim, nossa, muito difícil. E a gente conseguiu, treinando lá em Franca, e a gente ficou em quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Na época até a gente correu com. Não sei se você ouviu falar do pessoal do revezamento lá, Vicente Lenilson, Claudinei Quirino. Eles estavam nas equipes deles e a gente estava na pista junto com ó, eles. Então foi um negócio assim muito louco, né? Que a gente estava na pista ali, a gente corria, a gente insano, viu o hein? cara do nosso lado, aquele cara que estava na Olimpíada lá, ganhou medalha, e a gente disputando com eles ali, com reais possibilidades de ganhar. Tava ali, pau a pau, né? Era mais um deles. A gente falou assim, puta, será que a gente virou um manga larga também, né? Que a gente falou assim, a gente é pangaré. Mas será que a gente virou um manga larga? Então a gente tava ali pau a pau. Então a gente conseguiu esse feito em Franca. E aí depois de Franca, que deu algum problema na equipe lá, que a equipe quase que acabou, eu vim para Ribeirão Preto. E aí continuaram também alguns títulos, pra gente também conseguir encaixar. É, várias provas legais, eu mudei um pouco de prova, aí eu acabei indo para o 400 com barreira, e aí também consegui contar uma história legal no 400 com barreira, treinando aqui em Ribeirão Preto. Olha só. Para você ver, né, como que, cara, não importa o local, né? Importa o que. Eu estava conversando hoje com um ex-jogador de futebol também que vai fazer uma live aí com a gente, e ele tá com umas escolas aí interessantes, sabe, de futebol, de base. E ele falou, cara, eu gosto muito de estar na gestão disso, porque o que forma as coisas são as pessoas, né? Então isso pesa demais. As pessoas que estão no negócio. Pode ser em Ribeirão, pode ser em São Sim, Petersburgo, que é a capital, uma sim. das capitais da Rússia. Cara, se você tiver o Luca, coração, eu gosto muito de falar disso, porque assim, aí depois que eu vim para Ribeirão Preto, quando eu comecei a fazer minhas melhores marcas mesmo no atletismo, foi aqui. Que a gente tem tinha um corpo técnico, cara, que era de alto nível, né? Porque a gente estava na pista da Cava do Bosque, até então não tinha feito reforma. É uma pista menor do que a pista oficial, mas é uma pista onde ali, com os técnicos que estão ali, formaram inúmeros talentos. Vários atletas foram para a seleção brasileira, equipes grandes. E eu tive a oportunidade de conviver com essa galera, né? Que era o técnico, o Juvelini, que faleceu, o Buru também, que faleceu.
Hoje a gente ainda tem o Sidney também, né? Que ele é o presidente da associação, mas também está lá treinando. Tem o Marcão também, que é um dos técnicos, hoje trabalha comigo, eu trabalho junto com ele lá, dando aulas de atletismo. Então eu sempre vi assim, puta, Ribeirão é um lugar onde tem excelente técnico de atletismo, porque apesar do lugar onde a gente treina, a gente consegue resultado. Pra você ver, eu vim para Ribeirão, eu já estava ali com 26, 27 para 28 anos já. Treinava 1 hora por dia, porque na época eu trabalhava, não trabalhava. E esses caras aí, Sidney, Juva, Buru, Marcão, essa galera que dava esse respaldo, o Daniel também, que o Daniel Francisco que ajudava muita gente, eu sou muito grato a essa galera, porque em termos técnicos, cara, eu consegui, depois de vir para Ribeirão, mudei de prova, eu cheguei a ficar em quinto lugar do Brasil durante 2 anos consecutivos, fui convocado para alguns meets internacionais que aconteceram no Brasil, mas eram meets internacionais. Cheguei a ser pré-convocado para um Pan-Americano, a gente almejou treinar para a Olimpíada, a gente fez um projeto, quase que tentou beliscar a Olimpíada. Então, cai muito isso que você falou, assim, independente do lugar, é possível fazer um trabalho de qualidade. Se você tiver conhecimento e tiver dedicação, você consegue treinar, né? Eu falo assim, pô, não preciso de ter uma pista, lógico que isso ajuda, mas se eu tiver uma galera que está querendo comprar ideia com você, pô, no fundo de casa eu consigo fazer coisas absurdas assim que ninguém imagina. E aqui em Ribeirão eu tive a oportunidade de trabalhar com uma galera assim, Pô, sabe? E até voltando um pouco atrás, que você me falou, né, qual o curso assim, que eu fiz, que para mim foi divisor de águas, eu falo para você com toda certeza que o meu melhor curso foi estar no atletismo, foi o dia a dia do atletismo. O que eu aprendi com esses caras, Juva, Buru, que eu aprendo com o Sidney, com o Marcão, com o Daniel, e aí toda a galera que me ajuda, né, que são os atletas também, que estão ali, nossos colegas, que a gente vê as relações, como encara o treino, essa foi a minha pós-graduação, cara. E hoje em dia, assim, até eu brinco muito com o meu colega André, com outro, se eu tô ali no meio de treinamento e chega alguma questão difícil, e o que eu faço, o que eu não faço, eu paro, eu respiro e falo assim, puta, como que seria isso lá no atletismo? E aí as coisas mudariam tudo, né? E aí a gente começa a ter pô, noção do que a gente tem que propor, não, o que a gente tem que fazer. Aquilo ali, eu respeito muito aquele solo sagrado ali do atletismo, sabe? Porque para mim, tudo veio dali, sabe? As minhas relações, o fato de eu estar estudando aqui em Ribeirão, nos cursos que eu fiz, tudo aconteceu na minha vida em função daquilo ali. Eu posso não ter virado um atleta olímpico, mas a minha vida mudou muito depois do atletismo. E o meu melhor curso foi aquilo ali, sabe? Tanto de vista dessa parte social, de relações, quanto da parte de vista técnica mesmo, sabe? De aprender ali o dia a dia, as relações, de força, de potência, das vias energéticas, o que faz, o que não faz, sentir na pele o que é uma acidose, sentir na pele, quer trabalhar em alta intensidade, não. Aquilo ali é maravilhoso, cara. Quando eu falo, eu começo a viajar, dá para falar a noite inteira sobre isso aí. não, porque aqui, depois eu até vou colocar nas descrições algumas coisas aqui interessantes que você colocou. Quinto no ranking brasileiro, cara, é negócio assim extremamente pesado. E é o que eu falo, né, Fausto? Tipo, eu tenho, né? Tinha porque eu tô parado um pouco. Um professor, por exemplo, de uma das artes marciais, né, que eu pratico, que, cara, ele já foi campeão mundial várias vezes. E ele, tipo, cara, ele é sozinho, sozinho que eu falo assim, Sim, aqui em Ribeirão, sabe? Ele não tem, ele tem a equipe própria dele, mas assim, a equipe dele são os alunos. E aí você vê que as equipes, por exemplo, de capitais, tem milhares de atletas que pode estar estrutura maior, contribuindo, né? sabe? Para estar muito mais o maior o número, né, de campeões mundiais, né? E ele, por exemplo, ele na bravura dele, no sonho dele, ele consegue ganhar uma medalha atrás da outra impressionante, cara, apenas treinando junto dos alunos. E os alunos, logicamente, que não acompanham o ritmo dele. E eu digo isso porque é aquele negócio que você sabe, quando você quer treinar nesse nível para ganhar esses tipos de oportunidade, de títulos, você precisa estar treinando com a Sim, galera, sabe, que te acompanha, que se com certeza. exige para ser melhor. E, cara, é impressionante para você ver como que é pequenos detalhes do coração que faz o cara mover o mundo. E hoje, para concluir, guerreiro, que infelizmente passou muito rápido, mas esse é o diário de um guerreiro, né? Eu quis Sim, intitular o nome.
Hoje você está na Pacer, hoje você está atendendo particular nos condomínios, levando toda essa metodologia e essa Sim, eu mentalidade que você trabalho tem. na Pacer, em um horário lá do meio-dia até as 3 como instrutor. Fora desse horário, eu atuo também como personal, aí tenho personal em prédio, em casa, personal na própria academia, grupos de treinamento funcional, tem alguns grupos também. E trabalho também com atletismo, né? Professor na Cava do Bosque, da equipe de atletismo de Ribeirão Preto, e trabalho com algumas atléticas de medicina, né? Essa galera que disputa intermédio, eu trabalho com o pessoal da USP, comecei no finalzinho do ano passado, e trabalho com o pessoal da UNERP também, da medicina da UNERP. A gente já está há quase 5 anos já fazendo um trabalho com eles, montando uma equipe, a gente vem crescendo. Então Olha, eu fico nesse meio aí, né, de academia, trabalho de funcional, com grupo de treinamento, e também com essa parte do atletismo aí para atlética, que é a equipe de Ribeirão Preto. É onde a gente atua, né, pô, que é legal, cara. função do treinamento físico mesmo. E a medicina, você fala que vocês, aquelas competições internas deles, Isso, Jumed, GIR, Jumed, vocês que fazem Intermed, as essas mesmas competições prescrições? mesmo. E aí eles têm toda uma organização, que tem os treinamentos durante o ano inteiro, para competir no Jumed e tal, ou então na Intermed, que são séries diferentes, né? Intermed é um grupo de faculdades que faz, Jumed é outro grupo de faculdade, que nem a UNAERP não disputa contra a USP, por conta de são a USP participa da Intermed, já a UNAEP participa do Gilmed. O que diferencia uma da outra é como a faculdade é mais velha ou não, sabe? As faculdades mais velhas estavam para o intermédio, as faculdades mais novas foram criando outras ligas, porque essas ligas de intermédio já estavam cheias de equipes. Então, são ligas diferentes que eles disputam, mas são organizações muito parecidas, bem elaboradas, e a gente consegue desenvolver um programa de treinamento. Pô, legal, legal. E então é isso, galera. Hoje teve essa live aí, esse diário de um guerreiro. Eu tentei lançar as perguntas para ele, para tentar fazer com que ele falasse um pouquinho de cada coisa da vida dele. Vocês viram que é bem pesado o currículo do menino aí. E tá atuando forte, poderia estar competindo apenas, tá atuando. Então isso é uma baita oportunidade aí para todos que queiram fazer aulas de atletismo em grupo, ou então particular com ele, ou com amigos dele também, que com certeza ele conhece uma infinidade de pessoas, né? Ou então conhecer essa área de personal trainer. Então a gente traz esse conteúdo para democratizar, para vocês saberem que, tipo, tem da onde vocês tirarem força, tem da onde vocês crescerem, sabe? E a gente poder prosperar cada vez mais, tornar o conteúdo acessível aí nacionalmente, internacionalmente, mesmo Né? que a gente é desse tamanhozinho, né? Mas cada passinho que eu dou também, Fausto, desde estar trazendo todo esse conteúdo da área da saúde, toda essa gama de profissionais para os surdos, futuramente agora está ajeitando para os cegos também, e também lives internacionais. Cara, meu coração parece que vai sair da boca de tanta felicidade, mesmo ainda não ganhando nada diretamente, mas ganha uma felicidade, uma energia muito boa, assim, Tem preço que que é show paga de isso bola, daí, né? né? É isso aí. Que Mas isso, agradeço Lucão, demais, o Fausto, por você ter cedido esse tempo aí pra gente. Se quiser deixar uma mensagem no aí pra fundo galera, tá? eu queria Pode agradecer deixar. e dar os parabéns para você também pelo trabalho que você tem feito, né? Eu não te conheço de agora, conheço através do André, já tinha visto algumas coisas tuas antes. Acho que a gente chegou já até a fazer alguns cursos da parte de CrossFit junto, se eu não me engano, acho que você estava, eu também estava, a gente ainda não conversava tanto. Mas assim, eu queria agradecer por você ter me convidado, por ter dado essa moral, por ter confiado a gente fazer uma live. E também dar os parabéns para você pelo trabalho que você tem feito. Eu acompanho você nas redes, por você promover isso que você promove, né? Como você falou agora, né? Às vezes não está nem tão preocupado com o ganho ali na hora, mas essa repassando o conhecimento dessa forma que você tem feito, isso é de louvar, cara. É de louvar, é um trabalho bonito e de alguma forma você vai ter o retorno e já deve estar tendo esse retorno, né? E dar os parabéns para você, porque é um trabalho, cara, show de bola, né? A gente entra no teu Instagram, nas tuas mídias sociais, é um negócio interessante, um negócio diferente, interessante, você acaba é, é,
adquirindo muita coisa, né? Você acaba aprendendo muita coisa, vê ali, tendo como referência. Parabéns mesmo pra você. E, Com cara, tamo certeza. junto. Se precisar, só dar um grito aí. É, é nóis. Fechou, fechou. Muito obrigado pelas palavras, Fausto. Agradeço demais também o Isso. Ivan por mais uma Agradecer o Ivan participação aí. também por estar Vai, fazendo esse trabalho aqui, né? né? Que é muito importante e é bonito também de ver, né? Obrigadão, Ivan. Tamo junto também. Ah, deixa eu ver. Vai estar gravada essa live, galera, no meu Instagram, naquela setinha que tem do lado. Se vocês entrarem na minha bio, Legal. vocês acham fácil. Porque tem gente que às vezes só olha a parte do feed principal. Se vocês fuçarem, vocês acham todas as lives, como também, eu preciso publicar até mais, todas são subidas. Eu estou subindo todas para o meu Legal. canal no YouTube. Mas eu preciso divulgar muito mais eles. Então, quer dizer, tem esses dois meios aí para vocês poderem assistir aí e cada vez a gente ir para cima. Então, bom descanso aí para todos. Compartilhe, bom descanso aí, Fausto, para você e para sua família. Para você e para sua família também, Ivan. Fechou? Abraço, Lucão. Tamo junto. Obrigado. Com Deus. Um grande abraço.